Olá, pessoal. O tema da nossa aula de hoje é produção de textos. Para isso, a gente teve como texto base um capítulo desse livro, né, Alfa Letrar, da Magda Soares, e o nome desse capítulo é Produção de Textos, Letramento no Ciclo de Alfabetização. Esse texto corresponde à semana 8 da nossa disciplina de alfabetização, tá? Então, como a autora aborda a questão da produção de texto no ciclo de alfabetização, nos anos iniciais do ensino fundamental e também no caso de Lagoa Santa, que foi onde ela desenvolveu o trabalho dela, esse trabalho se inicia nos anos finais da educação infantil, como ela vai apontar ao longo do capítulo, né? E aí ela vai dizer que desde muito cedo a criança tem acesso a textos lidos, né? Então, e esse acesso a esses textos lidos vai estimulando a produção de relatos feitos pela criança, né? Então, ela aponta que a importância de se trabalhar desde o início do processo de alfabetização as crianças enquanto autoras dos seus textos, e ela aponta a importância também das crianças serem estimuladas a produzir seus próprios textos, né? A Magda não fala isso no artigo dela, mas se nós pensarmos desde 1985, a Emília Ferreira e a Ana Teberoski, elas tratam sobre a importância das crianças produzirem seus próprios textos através da escrita espontânea, né? A Magda não vai falar sobre isso, mas ela vai pontuar quais são as etapas que a gente, enquanto o professor, organiza ao longo do nosso planejamento para fazer com que a criança aprimore, né, os textos escritos ao longo do processo de alfabetização. E aí a ideia de criança enquanto autora do seu texto vai defender que a criança perceba o texto como algo que tenha um sentido e uma intencionalidade. Então, é muito importante que, desde o início das propostas que a professora lança para as crianças, que a criança perceba para quem ela está escrevendo, quem está escrevendo, qual é a intenção desse texto escrito, qual a mensagem a ser transmitida, qual o meu melhor gênero que eu posso utilizar para transmitir essas mensagens, qual é o meu objetivo ao produzir esse texto, né? E aí a Magda vai falar que a melhor forma de iniciar esse processo de escrita de textos pelas crianças é através de propostas de retextualização. O que são propostas de retextualização, né? São propostas que permitem transformar um gênero em outro, né? Por exemplo, a gente tem as tirinhas e a partir das tirinhas eu crio um texto narrativo. Por que que a autora vai dizer que isso é importante? Porque ela diz que no início do processo de alfabetização existe um esforço muito grande por parte da criança na atividade de escrever. Então, se eu já tenho o texto a ser escrito pronto, no caso das tirinhas, a gente tem as propostas prontas, a criança tem muito mais espaço para usar a energia de escrita na escrita da palavra do que ter que pensar na história e pensar em como escrever essa história, né? E aí ela traz várias propostas de organização ao longo desse texto que dão o passo a passo para esse trabalho, né? E aí eu sugiro para vocês, gente, tem aqui um livro da Eva Furnari, que é O Amigo da Bruxinha, e ele é um texto todo de imagens, né? E são textos que a história tá dada, né? Qual é a função da criança aqui, né? A partir das tirinhas, criar um texto narrativo. Então, por exemplo, o telefone tá aqui a bruxinha, né? E o gatinho dormindo no sofá. Aí o gatinho rouba a varinha da bruxinha e transforma o telefone em um sanduíche. Aí ele come todo o sanduíche e quando o telefone toca, começa a fazer barulho na barriga dele, né? Então eu tenho aqui um enredo com início, meio e fim. A história tá dada, então toda a energia da criança nesse caso
é em pensar, nas palavras que eu preciso escrever e não no conteúdo do enredo, mas como eu vou organizar as frases para essa escrita. Claro que isso é uma proposta, se a gente for pensar em tempo histórico bem atual. A ideia de criança enquanto produtora de texto é uma ideia que vem sendo gerada a partir da década de 80, ela ganha muita força no Brasil na década de 90, né? E aí tem um livro que se chama Formando Crianças Produtoras de Texto, que foi um livro assim que ganhou muita visibilidade e a partir desse momento as propostas de produção de texto passaram a ter uma nova configuração, né? Então, antes da década de 80, 90, nós tínhamos as propostas de redação e composição. Tanto é que as crianças, eu lembro que eu tinha um caderno de composição. O que que era esse caderno de composição, né? Era um caderno onde toda semana, uma vez por semana, né, ou em alguns momentos da semana, a professora lançava uma proposta de produção de texto e nós tínhamos que escrever esse texto proposto pela professora, né? Qual é a funcionalidade desse texto? Era um texto para a professora corrigir, né? Então, era a partir de uma situação hipotética, né? E o texto era feito para ser lido pela professora, né? Então percebam que a gente tem uma situação muito artificial, né? Quando a gente abandona a ideia de composição e passa a trabalhar com a ideia de produção de texto, a gente não tem só uma mudança na terminologia, a gente tem uma mudança contextual, uma mudança de intencionalidade, porque os textos deixam de ser textos para serem lidos pela professora a partir de algo hipotético, e cada vez mais as propostas de produção de texto partem de situações reais, né? E aí de novo, o que eu falei para vocês, né? Para quem que eu estou escrevendo, quem está escrevendo, qual é o meu destinatário, que gênero que eu vou utilizar para isso, né? E aí o objetivo da escola é fazer cada vez mais que as situações reais de circulação e produção de texto estejam dentro da escola. Então o professor cria momentos, cria situações em que os textos se tornam reais. Então a gente escreve uma carta para a diretora convidando para uma exposição que vai ser um convite para a diretora, convidando para uma exposição que vai acontecer dentro da sala de aula, né? Ou a gente faz uma carta de reclamação com os problemas e com os desejos da turma para a diretora, ou a gente escreve um convite para os pais para algo que vai acontecer dentro da escola. Ao mesmo tempo, a gente lê os convites, os gêneros, né, que circulam dentro da escola e que tem alguma intencionalidade, porque sempre junto com a produção do texto tem a leitura de textos de diferentes gêneros, né? Porque ler é fundamental para que a criança se aproprie dessa linguagem, da linguagem de cada gênero e da intencionalidade de cada gênero. E por que tudo isso acontece, gente? Porque a gente tem a ideia do letramento entrando para dentro das nossas escolas, né? O letramento que ganha visibilidade na década de 90 e com isso a funcionalidade social do texto escrito passa a adentrar os espaços escolares, né? Magda vai organizar de uma forma muito didática como vai acontecer a escrita de um texto e a produção desse texto no ciclo de alfabetização. Porque isso tem etapas, né, gente? A gente não passa da escrita da palavra para a escrita do texto. Isso exige uma construção, né? E aí ela vai identificar algumas etapas e vai iniciar dizendo que, assim como a gente não pula a gente precisa desenvolver a leitura de frases para preparar a criança para a leitura de textos, a gente também precisa ter etapas que façam com que a criança avance da escrita da palavra para a escrita de frases, para a escrita de um texto, né? E aí, qual a proposta que ela coloca para facilitar esse processo de escrita? Claro, gente, que a gente não vai trabalhar só um tipo de proposta ao longo do ciclo de alfabetização, né? Então, por exemplo, a gente pode legendar imagens. Olha, então também tô trabalhando com a legenda, né? Com uma frase, né? A gente pode
escrever a manchete de uma notícia, né? Então a gente tem várias propostas envolvendo vários gêneros, mas o que ela vai trabalhar aqui, porque o objetivo dela é mostrar essa passagem, né, de como eu faço a partir da escrita de frases a escrita de um texto. A proposta que ela traz aqui é que a gente trabalhe com imagens e sequências. Por quê? Porque a cada imagem gera uma frase, né? E depois eu consigo, a partir dessas frases geradas, organizar estruturas ah, que vão lembrar parágrafos, né, e que vão trabalhar no sentido da produção de um texto. Ah, e aí ela vai dizer que esse tipo de organização de trabalho, ele faz com que a criança perceba a estrutura do texto e consiga se dedicar atenção, né, à escrita das palavras, porque o conteúdo do texto já é dado pela sequência de imagens. E aí ela traz aqui uma sequência de imagens, percebam que a sequência de imagens está na vertical, e isso é muito importante, porque ela vai dizer que no início do processo de produção de textos é muito importante que as imagens estejam na vertical. Só depois que a criança estiver muito familiarizada com essa estrutura é que as imagens vão estar na horizontal, né? Por que que é importante que as imagens estejam na vertical, né? Porque percebam, cada imagem vai gerar em um primeiro momento uma frase. Então, eu tenho aqui, eu estou preocupada com a escrita da frase, mas ao mesmo tempo eu já estou apresentando para a criança a estrutura de um texto, né? Então, aqui a gente tem o sol está nascendo, o sol nasceu e o sol está se pondo. Né? E aí, assim, o que a Magda vai analisar a partir dessas imagens, né? Ela vai dizer que a criança não produziu um texto, né? Ela elaborou uma frase, frases em sequências, mas mesmo não tendo produzido um texto, a gente já nota uma progressão, né? Nos tempos verbais. Ela utiliza os tempos verbais, o verbo em diferentes tempos para marcar essa compreensão. Ela vai dizer que é só a partir, à medida que a criança vai entendendo o que é um texto, a partir de momentos de convívio com leituras, com textos lidos pela professora, é que ela vai aprimorando essas frases e que essas frases, que num primeiro momento são frases soltas, passem a se tornar histórias, né? Que os parágrafos vão passar a ter coesão entre eles, né? Vão passar a ter coerência entre eles e assim ah, se tenha um texto escrito. A Magda vai chamar também atenção para o tipo de seleção que eu faço das imagens, né? Porque se a gente for analisar aqui, a professora não foi tão feliz nessa proposta, porque as imagens davam poucas informações que permitiam a criança avançar na sua produção, né? A gente tem imagens muito parecidas, só a posição do sol que muda. Então, ela vai propor que o professor tenha muita atenção ao selecionar as imagens. E aí ela traz essa imagem aqui, né? Vocês percebem que aqui a gente já tem uma qualidade muito maior. Vamos ver a idade da criança aqui. Ah, não diz a idade da criança nesse primeiro. Mas nesse segundo, a criança tem 6 anos e 4 meses, é uma criança bem novinha, né? Se a gente for pensar, existem crianças que estão iniciando o processo de alfabetização com 6 anos de idade, e essa criança, devido à escolha das imagens pela professora, ela já consegue produzir um texto com maior coesão e coerência, né, entre as imagens. Então, o texto é a galinha pintadinha, e aí na primeira imagem a criança escreve: A minha galinha estava no ninho, aí saiu do ninho, e aí o meu gato assustou os pintinhos e a minha galinha não viu o gato comendo os pintinhos. Só sobrou um pintinho e a galinha espantou o gato. Então percebam, né? A gente já tem uma riqueza muito maior de detalhes, e essa riqueza maior de detalhes se deu
pela riqueza do texto apresentado pela professora. Percebam que também que a gente não tem aqui uma separação de parágrafos, né? A criança foi escrevendo frases a partir dos espaços que estavam postos aí, né? Então, o que a gente pode perceber, o que a Magda Soares comenta a partir do exemplo que foi apresentado? Percebam também, gente, que o texto da criança não tem nenhum sinal de pontuação, né? Ela foi escrevendo conforme ela percebia as imagens, né? Então, assim, ela vai dizer que esse tipo de atividade vai preparar a criança para a escrita dos textos e que as figuras vão introduzir a articulação entre as cenas. Então, a gente não tem ali, né? A gente tem frases ainda sendo produzidas, mas essas frases são inspiradas, né? Nas imagens que são apresentadas. Uh, ela vai chamar a atenção também para a importância da forma gráfica em que as linhas são dispostas, né? Porque as linhas fazem pensar, linhas separadas fazem pensar em frases e linhas corridas fazem pensar em um texto. Então, ela vai dizer que em um primeiro momento eu apresento as imagens na vertical, né? E essas linhas, elas são separadas por espaços, ó. Percebam que aqui eu tenho um espaço, aqui eu tenho um outro espaço. Mais adiante, ela vai apresentar o texto de uma outra forma, né? E aí, mais uma vez, ela vai pontuar aqui imagens na vertical para as crianças que estão iniciando esse processo de produção de textos, e imagem na horizontal, quando as crianças já estão alfabetizadas e fluentes na produção de textos, né? Ela vai dizer também que a letra bastão é a letra que eu vou iniciar a criança na produção de textos e só crianças que estão alfabéticas e com mais desenvoltura na coordenação motora é que eu vou exigir uma letra cursiva, né? Porque essas crianças que já têm fluência na escrita e na leitura, eu posso fazer exigências maiores, né? Como letra inicial, no início da frase, ponto no final da frase, né? Então, essas outras questões, elas vão ser trabalhadas quando as crianças já estão num outro estágio de produção de textos, né? Aqui a gente tem outros exemplos de textos produzidos por crianças do primeiro ano, né? Então, eu tenho o primeiro texto do Guilherme, e é um texto produzido com uma intenção real. É o pedido, uma cartinha, né? Um bilhete que ele está escrevendo para o Papai Noel. E uma outra situação é uma situação hipotética, né? Que aí, no primeiro bilhete, o Guilherme, de 6 anos e 3 meses, escreve: Querido Papai Noel, eu desejo que o mundo não passe fome. Eu quero um tablet e uma caixa de lápis de cor para minha irmã, né? E no segundo é um texto que foi gerado a partir da imagem, né, de uma aranha, né, e de um mosquito, né? E aí ela escreve: Senhor mosquito, tome cuidado com as aranhas. Você está correndo perigo, as aranhas estão prontas para sugar seu sangue. Tome cuidado, ela quer fazer uma refeição com você. E aí percebam, né? O Guilherme também não usa nenhum sinal de pontuação. A Caroline, né, ela já usa um sinal de pontuação aqui no final, né? Que a gente não dá para ver se é um ponto de exclamação ou um ponto de interrogação. Depois vocês vão ver que é bem diferente essa proposta, esse uso desse ponto, né? Não é normal a criança. Ah, não, aqui ela usa um ponto final também, né, gente? Então ela usa um ponto final e usa um ponto que a gente não sabe se é exclamação ou interrogação. Mas percebam que a proposta é diferente, né? Aqui eu não tenho imagem nenhuma, eu só tenho a intencionalidade. Então a criança tem que pensar o que ela vai escrever para o Papai Noel, né? Aqui eu já tenho uma imagem, provavelmente de um projeto que foi sendo trabalhado, mas eu tenho um texto corrido, né? Diferente das propostas, dessas duas propostas que ela vai dizer que é como se deve iniciar o processo de produção escrita. Então eu tenho de novo, né, para comparar, né, a ideia de que nessa imagem aqui eu tenho a separação
dos parágrafos por espaço, né? E nessa aqui, percebam que além disso, ela fez quadrinhos para separar as linhas, né? Porque nessa atividade a gente já tem a professora trabalhando com a ideia de parágrafo. Então, aqui eu não tinha uma preocupação de trabalhar uma ideia, com a ideia de parágrafo. Aqui eu já tenho a preocupação de trabalhar com a ideia de parágrafo. Para onde essa segunda imagem evolui, né? Para um texto onde eu não tenho marcação de parágrafo nenhum, que eu tenho linhas corridas, né? Então, não tenho esse espaço aqui e nem tenho os quadradinhos marcando parágrafo, mas que eu tenho linhas corridas, né? E aí, nessa última etapa, as imagens podem estar na horizontal e não na vertical. Então, vamos ver aqui, vou ler aqui do texto, como a menina escreveu esse, esse segundo texto. O primeiro foi aquele que eu acabei de ler para vocês, tá, gente? O segundo texto vai dizer o seguinte: era uma vez a galinha Maria, né? Então ela vai dizer o seguinte, no primeiro parágrafo aqui, né? A galinha bota seus ovos, ela espera um pouquinho e depois os pintinhos nascem. No segundo parágrafo, a galinha levou os pintinhos para passear, o gato chegou e comeu os pintinhos. E no último parágrafo, a galinha ficou braba e bateu no gato. Percebam, gente, que a, a ideia de trabalhar dentro do quadradinho que marca o parágrafo, ela traz uma organização muito maior de ideias de início, meio e fim, que é essa primeira produção aqui, onde a criança não tinha intenção de marcar o parágrafo, mas só relatava o que estava sendo acontecendo, né? E aí o que eu falei para vocês, né? Primeira disposição, segunda disposição e como funcionaria essa terceira disposição, né? Então, aqui eu já tenho as imagens na horizontal e já não tenho nenhuma divisão entre as linhas, né? E aqui, imagem na vertical e também não tenho mais nenhuma separação entre as linhas. Os textos são escritos de forma corrida. Percebam que aqui eu tenho crianças de 6 anos, né? Passando dessa produção de um relato sem uma preocupação com estrutura de frases e parágrafos, crianças já tentando organizar seus parágrafos e com crianças de 7 anos, crianças já produzindo textos corridos no segundo ano, né? Os da galinha eram do primeiro ano, tá? Então, a autora vai comentar sobre esses exemplos que a gente analisou aqui, né? Ela vai dizer que, como em Lagoa Santa as crianças iniciam um processo de alfabetização no final da educação infantil, a grande maioria delas, quando chega no primeiro ano, já são silábicas alfabéticas e alfabéticas. E isso faz com que as profs possam trabalhar a ideia de produção de um texto mais organizado desde muito cedo e não fiquem trabalhando só com legenda de imagem, né, manchete de textos, título para uma história, que são produções mais pontuais que exigem um pouco menos dos alunos, né? Ela vai dizer também que nesse município, né, o conceito de texto é construído desde muito cedo, desde a educação infantil, através de um trabalho que o professor desenvolve com parlendas, com leitura de contos, de lendas, de fábulas e de poesias, né? E ela vai dizer também que existe nesse trabalho textos, a ideia de produzir textos a partir de uma situação real e de escrever textos com uma função mais escolar. Se a gente for olhar aqui nos exemplos que foram dados, a grande maioria trabalha com a ideia de escrever textos, porque os textos foram produzidos a partir de uma situação escolar. Então, o texto da galinha foi produzido a partir de uma função escolar, né? O texto da aranha provavelmente também, né? O texto aqui do jogo de futebol e do o jogo de futebol que quebrou a vidraça e os meninos que quebraram o vaso a partir do jogo de futebol também trabalhou com a ideia de escrever textos com uma função escolar. A
carta do Papai Noel, já teve a ideia de produzir um texto com uma situação, né? Porque geralmente o que que a gente faz no final do ano? Escreve as cartinhas, envia para os correios, né? E aí o Papai Noel dos Correios faz a distribuição desses textos. Então ela vai pontuar que é muito importante trabalhar tanto com a ideia de produzir textos a partir de situações reais, quanto com a ideia de escrever textos a partir da função social da escrita, né? Ela vai pontuar de novo a ideia de retextualização, porque no início do processo de alfabetização, como eu já falei, as crianças pensar no que escrever e como escrever é muito difícil. Então, com a retextualização, já tem o conteúdo do que escrever dado, a criança tem que pensar no que escrever, né? Ah, ela vai pontuar também novamente a ideia que o professor crie situações semelhantes às reais. Então, assim, a gente vai produzir um lanche coletivo, né? Então, vamos fazer uma lista, um lanche coletivo não, uma salada de fruta coletiva. Vamos fazer uma lista das frutas que a gente vai precisar para produzir essa salada de frutas, né? E por que que ela vai dizer que é importante que o professor não trabalhe só com histórias inventadas, né, com a ideia de escrever textos, porque a criança precisa entender a necessidade social de escrever algo. Então, por isso que eu trabalho com os diferentes gêneros, porque os diferentes gêneros são gêneros de circulação social. Então, por isso que eu trabalho com o bilhete, porque eu mando bilhete para os pais, né? Por isso que eu trabalho com um convite, porque a gente recebe convites agora muito mais virtuais do que no papel, né? Mas a gente recebe constantemente convites. Por isso que eu trabalho com lista de compras, porque o tempo inteiro a gente está escrevendo listas para trabalhar, para lembrar de coisas, né? A lista me permite lembrar de coisas. Então, esse trabalho com os diferentes gêneros é fundamental. Quais são os primeiros gêneros que eu trabalho? Os gêneros aos quais as crianças têm mais contato, né? E aí ela vai falar um pouquinho o que que eu faço com uma criança que ainda não escreve de maneira autônoma seus textos, né? Ela vai dizer que o professor pode atuar em alguns momentos como scribe, né? E em outras situações ele pode orientar a escrita do texto da criança. Então, aquela ideia de sentar no ladinho, ajudar a criança a escrever, né? Claro que, dependendo do nível da criança, a minha exigência vai ser diferente, né? Ah, mas a ideia de acompanhamento, e que a criança possa pôr no papel as suas ideias, né? Durante esse processo de alfabetização. Hoje a gente pensa que não é mais necessário que a criança esteja alfabetizada para começar a produzir textos. Não, ela pode produzir textos desde sempre. Lembra da escrita espontânea da Emília Ferreira e da Ana Teberoski. A intencionalidade de escrever algo é muito importante. E uma outra coisa muito interessante que a gente tem que pensar quando a gente propõe um texto para a criança é que existe uma diferença entre gêneros para ler e gêneros para escrever. O que que é isso, né? O que que é essa diferença entre gêneros para ler e gêneros para escrever, né? Quando a gente pensa na poesia, por exemplo, a poesia, ela exige da criança e de quem for escrever uma poesia, escrever uma poesia é algo muito complexo, né? Porque eu tenho que ter essa habilidade de, ao mesmo tempo que eu penso nas rimas, eu tenho que pensar no conteúdo para que não se torne mais absurdo, né? Algo absurdo. Então, ela vai dizer que no início, claro que tudo que eu escrevo eu leio, né? Mas ela vai dizer que no início desse processo de alfabetização, eu tenho que pensar, né? Bom, eu não vou propor para minha criança que está em processo de alfabetização que ela escreva uma poesia, mas eu vou dar muitas poesias para que ela leia, né? O que que eu vou propor para minha criança que está no nível de produzindo textos no nível de alfabetização? Que escreva uma lista de compras, por exemplo, né? Ou que ela reconte um texto narrativo
escreva um texto narrativo que foi contado para ela no estilo de reconto, né? Então, atenção para essas propostas e também atenção para o grau de autonomia das propostas que são dadas para as crianças, né? Porque dependendo do grau de autonomia da escrita, as propostas podem ser individuais, podem ser em duplas, podem ser em grupos e podem ser coletivas, né? Então, tendo a professora como escriba no caso de propostas coletivas, tendo uma criança mais experiente que tem o seu processo de alfabetização mais avançado na hora da escrita em grupo, embora os colegas também vão ajudar a pensar como escreve cada palavra, né? E uma outra coisa que ela fala que é super importante o professor prestar atenção quando ele lança uma proposta para uma criança, né? É que a criança consiga compreender ao longo desse processo que vai da tirinha na horizontal com uma linha do lado, que depois vai com a tirinha marcando os parágrafos para a gente dar a sequência do texto, para depois da ideia das linhas corridas, que a criança tenha a ideia do que é um texto, de como é a sua estrutura, quais são as convenções de escritas, as diferenças entre um texto oral e um texto escrito. Claro que esse aqui é o objetivo final de todo esse processo, né? Mas ao propor as atividades, desde a primeira atividade que eu proponho para minha criança, o professor vai ter que pensar quais são as estratégias que ele vai utilizar para que esses objetivos sejam alcançados. E aí, uma outra coisa que eu não vou ler para vocês, que está no texto de vocês, é essa atenção, né, que a Magda Soares traz para os diferentes gêneros e para as diferentes categorias de textos que eu vou trabalhar com as crianças durante o ciclo de alfabetização, né? Então, ela vai citar quais são os gêneros preferenciais para a escrita, né? Ao longo desse processo. E ela vai dizer que a gente tem que trabalhar com as várias categorias, que são os gêneros interativos, os instrucionais, os narrativos e os expositivos, e aí dentro dessas categorias com os diferentes gêneros. Então, a gente tem entre os interativos o bilhete, o convite e a carta, né? Os instrucionais, as regras de comportamento, as regras de jogo, entre os narrativos, histórias pessoais, retextualização de tirinhas, relatos de experiências pessoais e coletivas, recontos, e entre o expositivo a gente tem textos informativos, propaganda, cartaz, legenda. Então percebam que esses textos eles têm graus de complexidade diferente, né? E aí ela vai dando sugestões de escrita que eu não vou ler para vocês, porque vocês podem ler no texto que está disponibilizado no Moodle, certo? E aí, agora pensando assim, a criança já consegue produzir um texto. O que eu tenho que fazer para que a criança aprimore a sua escrita de texto? Percebam que nos exemplos que eu dei anteriormente, as crianças raramente utilizavam pontos, né? As crianças estavam aprendendo a utilizar essa estrutura de parágrafo. Então, como a gente faz essa orientação para, a partir do momento que a criança escreve um texto, ela ir aprimorando esses aspectos necessários para o texto? A Magda Soares vai iniciar falando que é natural que as crianças escrevam como falam, né? E à medida que elas vão ouvindo a leitura de textos feitos pelos adultos ou que elas próprias leiam seus próprios textos, é que elas começam a perceber essa diferença que existem entre as expressões típicas presentes em um texto escrito. Por isso a importância de contar histórias desde a educação infantil, né? Porque a gente vai se apropriando dessa linguagem do texto escrito a partir do momento que eu vou tendo acesso a uma variedade de textos contados, né? Vou dizer que muitas das vezes as crianças se apropriam inclusive de expressões típicas dos textos escritos, como era uma vez, um dia, felizes para sempre, né? E aí a Magda vai falar também sobre a importância de contar textos muito variados para essas crianças, né? Porque se eu apresentar só um tipo de textos, por exemplo, contos de fada, a criança vai imaginar que toda a história que tem que começar com um era uma vez e terminar com felizes para sempre, né? Então, essa é a importância de trabalhar
com uma variedade de gêneros ao longo, ah, tanto da educação infantil quanto dos anos iniciais do ensino fundamental. E dizer que uma vez as crianças já tendo conseguido construir um texto, a professora vai chamar atenção para a estrutura e para as convenções desse texto escrito. E aí ela vai falar sobre parágrafos, sobre pontuação, sobre elementos de coesão que precisa ter num texto escrito, né? E ela começa com pontuação. E ela vai dizer que no início, na fase inicial de produção de textos escritos, a criança não utiliza sinais de pontuação. No segundo momento, ela vai iniciar utilizando o ponto final, né? Mas a autora vai dizer que esse ponto final nem sempre vai ser utilizada de uma forma correta. Muitas vezes, por exemplo, aqui, ó, no texto do Henrique, ele só usou um ponto no final do texto, né? O texto do Arnaldo também, ele só usou um ponto no final do texto. Existem crianças que a cada final de linha utilizam um ponto, né? Então é bem interessante, porque ela criou a ideia de que, bom, chegou no final da linha, eu coloco um ponto. Essa ideia de utilização correta do sinal de pontuação do ponto final, né? É algo que vai sendo construído com a criança ao longo do seu processo. Então, por exemplo, quando eu estou apresentando a história lá com as frases para que a criança preencha, a professora vai chamando atenção para a criança que, bom, ao final de cada frase eu tenho que colocar um ponto, né? Quando ela está fazendo uma escrita coletiva de um texto no quadro, ela também vai chamar a atenção para esses pontos que ela vai colocando, né? Mas assim, aprender a utilizar sinais de pontuação é algo que ela vai fazer ao longo do processo. E existem também pontos que elas vão utilizar com mais facilidade ou com mais dificuldade. Por exemplo, ponto final, elas vão ter mais facilidade para usar. Depois, elas vão ter mais facilidade para usar o ponto de interrogação. Depois, na sequência, o ponto de exclamação. Por que é mais fácil usar o ponto de interrogação que o ponto de exclamação? Porque o ponto de interrogação, ele só tem uma função na nossa língua, que é marcar uma pergunta. Agora, o ponto de exclamação, ele vai ter muitas funções, porque às vezes vai ser um espanto, às vezes vai ser uma expressão, um grito, às vezes é felicidade, às vezes é susto, né? Então, ele vai tendo várias funcionalidades na nossa língua que vai fazer com que a criança tenha maior dificuldade em utilizar o ponto de exclamação do que o ponto de interrogação e o ponto final, né? Uma outra coisa bem importante que ela vai pontuar é que é a leitura da professora que vai fazer com que a criança perceba essa pontuação, né? Então, quando a gente estiver fazendo a leitura de um texto de um texto no quadro, né? Importante que a professora faça com que a criança perceba o ponto que foi utilizado e qual a função desse ponto utilizado. Porque o ponto final tem uma função diferente do ponto de interrogação, né? Então, isso vai facilitar, né? Pintar esse ponto, perguntar o que será que esse ponto fez aqui, né? Por que mudou a entonação quando esse ponto apareceu? E aí, uma coisa super interessante que ela vai falar também é que na língua portuguesa o ponto só é utilizado no final. No espanhol, ele aparece no início e no fim, né? Isso pode fazer com que a criança tenha uma dificuldade, principalmente na leitura, porque eu só descubro que aquilo é uma pergunta no final da frase. Então, lembra que em muitos momentos da nossa vida a gente lê a frase como se fosse uma afirmação e aí a gente se depara com o ponto de interrogação e volta a ler a frase de novo, né? Com a entonação do ponto de interrogação. Então, todas essas nuances precisam ser trabalhadas didaticamente pelo professor para que a criança consiga se dar conta disso, tá? Então, eu tenho primeiro o uso do ponto final, depois de interrogação, depois de exclamação, e ela vai dizer que a vírgula é um dos últimos
pontos que a criança vai adquirir, né? Uma das últimas conquistas que a criança vai adquirir com relação aos sinais de pontuação e que provavelmente ela não vai conseguir fazer isso nos primeiros textos que ela vai produzindo, né? Porque a vírgula, ela é uma pausa muito sutil que eu faço, né? E exige que a gente tenha um conhecimento da língua, né? Um conhecimento linguístico, para conseguir usar corretamente a vírgula. Nós, enquanto adultos, às vezes temos dificuldades na utilização da vírgula, né? Então, embora o professor deva chamar atenção para essas pausas que acompanham, né, durante a leitura, durante a escrita de um texto coletivo, a gente sabe que isso é uma conquista que vai acontecer um pouco mais tarde com a criança, né? Então, ela vai sugerir algumas estratégias, né, como ler em voz alta um texto enquanto as crianças acompanham silenciosamente a leitura, chamando atenção para as pausas que marcam a vírgula e para as outras pausas, né, gente, que marcam todos os pontos. Para as outras pausas, não, para as outras entonações que acabam marcando os diferentes pontos, né. Hã, um outro procedimento que ela sugere que o professor utilize é registrar um reconto como scribe, né, e enquanto isso a professora chama atenção para os sinais de pontuação e para as pausas, da vírgula. Ela vai dizer também que na produção de textos coletivos, tanto com a professora, onde a professora é escriba, mesmo crianças não alfabetizadas podem refletir sobre a utilização dos pontos, sobre recursos de não repetição de palavras e expressões e construindo assim a habilidade de produção de textos. Então percebam, né, gente? Mesmo uma criança que não está alfabetizada, ela pode pensar sobre todos esses recursos, né? Bom, sobre pontuação é isso, né? Sobre paragrafação, ela vai dizer que também é uma conquista que a criança vai demorar um pouquinho mais para se dar conta, né? Porque você tem que ter a ideia de, bom, ah, o meu texto é um texto que tem início, meio e fim, que ele tem que ser coerente, mas ao longo do meu texto eu vou mudando de ideia e tendo progressão nessas ideias. E essas ideias, a progressão nessas ideias, a mudança de ideias, ela é marcada por parágrafos, né? Bom, isso é bem complexo para uma criança, né? E aí ela vai dizer que como é que eu trabalho isso então com uma criança? Ela vai dizer que uma das estratégias é quando eu apresento um texto escrito para a criança, eu mostre, né? Eu faça a criança se dar conta de que esse texto se organiza em parágrafos. Então, que existem pedacinhos, né? Existe esse recuo do parágrafo. E aí, muitas vezes, a gente pede para a criança pintar o recuo de parágrafo, né? Depois, num segundo momento, a gente vai analisar por que será que tem esse espacinho? Por que será que tem esse recuo de parágrafo? Porque aqui a gente estava trabalhando com uma ideia, agora a gente mudou a ideia, né? E também uma estratégia é essa marcação que ela fez, né? De colocar as linhas dentro de um quadradinho no texto da galinha, né? Para mostrar que, bom, eu trabalhei uma ideia aqui, agora eu vou trabalhar outra ideia. Então eu tenho que ter parágrafo. E que a gente desenvolva essa atividade de, bom, escrevi o texto como está aqui, ó, com a prof marcando os pedacinhos do parágrafo, mas depois eu vou reescrever o mesmo texto sem as imagens e sem as marcações, na forma de um texto corrido, marcando o recuo de parágrafos. Então percebam que para cada atividade que desenvolve a produção de texto, a Magda faz um passo a passo das estratégias que a gente tem que utilizar para isso, né? Então, chamar atenção para a existência de parágrafos em textos que são dados para a criança ler, dispor o texto na vertical, para que ela consiga organizar os parágrafos gerados pelas cenas e na reescrita colocar o texto sem essas marcações de parágrafos, para que a criança utilize a estratégia de recuo, né? Selecionar textos que selecionar propostas que permitem essa estrutura de se dar conta que eu estou mudando de ideia, então tirinhas,
recontos, relatos, são textos que permitem trabalhar com essas questões, né? E a ideia de, na correção ou reescrita de um texto, o professor definir, né, o que vai ser corrigido. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar com a estrutura de parágrafo, eu só vou corrigir nesse texto parágrafo, tá? Depois ela vai falar um pouquinho mais sobre isso. A ideia de coesão também de um texto, porque o texto tem que ter coesão e coerência, né? E aí ela vai chamar a atenção que é comum que nas primeiras produções que as crianças realizem, elas utilizem marcadores conversacionais para marcar essa progressão. Esse é um recurso utilizado, né? E a criança busca esse recurso para dar a ideia de progressão e para dar a ideia de encadeamento entre os fatos que estão sendo utilizados. E aí ela traz um exemplo, né? Partiu de uma história em quadrinhos em que um gambá vai numa loja comprar uma tinta transparente porque o objetivo dele é não ser vistos pela galinha, né? Então ele diz assim, a criança escreve, a Márcia de 2 anos. O gambá conseguiu ficar invisível com uma tinta, porque daí ele se pintou com a tinta, né? E aí ele foi roubar galinhas. Aí não conseguiu e foi brigar com o vendedor da tinta. E aí o vendedor disse que as galinhas fugiam por causa do cheiro dele. Percebam que a criança usou a ideia do e aí, como marcadores conversacionais para dar a ideia de progressão, né? E o que a gente faz para que a criança abandone essa ideia do e aí, e avance para uma estrutura que utilize outras formas, né, de marcar essa progressão, esse encadeamento e essa coesão, como depois, então, em seguida, de repente, nesse momento, né? Ela vai dizer que isso deve ser introduzido no ciclo de alfabetização, principalmente em situações de reescrita coletiva. Como isso vai acontecer, né? Então, a professora está lá trabalhando com uma escrita coletiva de textos e as crianças vão marcando, né? Isso era muito comum, gente, quando eu trabalhava com as minhas crianças, né? Menino, 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 né? E aí, num primeiro momento, eu escrevia, né? O parágrafo, como as crianças ditavam, e depois a gente relia esses parágrafos, e aí eu chamava atenção para as repetições, e chamava atenção para como eu posso falar sobre o menino de um outro jeito, né, para não ficar repetindo a palavra menino, né? De que outra forma eu posso escrever para não ficar usando e? Como é que eu posso dizer de uma outra forma para que o texto fique mais bonito? Então, essas ideias, principalmente no ciclo de alfabetização, gente, de trabalho com pontuação, trabalho com expressões que demonstram coesão, elas precisam ser, num primeiro momento, feitas coletivamente. Elas precisam ser feitas quando a professora lê uma história e as crianças estão acompanhando essa história, né? E aí eu chamo a atenção para esses elementos. Eu preciso chamar a atenção da criança para esses elementos para que ela se dê conta que existem outras formas de marcar essa progressão e essa coesão de ideias, diferente da forma como a gente faz quando fala. A Magda vai falar também sobre como eu corrijo os textos das crianças em sala de aula. E aí ela vai dizer que no início do processo de alfabetização, corrigir um texto todo, como a gente faz com vocês que estão no ensino superior, tem pouco ou quase nenhum efeito. Que a estratégia que eu vou utilizar é decidir o que eu vou corrigir a cada proposta dada, né? Então, por exemplo, eu vou corrigir nessa proposta de produção, eu vou corrigir parágrafo. Aí eu dou uma outra proposta de produção onde eu vou corrigir pontuação. Aí numa outra proposta de produção, eu vou corrigir erros ortográficos que têm uma regra. Então, por exemplo, M antes de P e B, né? Porque corrigir tudo ao mesmo tempo não dá, gente. As crianças, elas produzem textos. Depois, na aula presencial, a gente vai analisar alguns textos de criança e vocês vão perceber que é necessário
ter procedimentos de o que eu vou corrigir, qual é o meu objetivo com essa produção e o que eu vou corrigir nessa produção. Uma outra coisa que a gente faz enquanto professor, é prestar atenção no processo de aprendizagem da criança e não no seu produto final, né? Então, o que a criança avançou com relação ao primeiro texto que ela produziu e como ela está produzindo agora? Então, por exemplo, ela pode ter produzido um primeiro texto sem nenhum sinal de pontuação, e depois ela já pode estar avançando e utilizando o ponto final. Então, é importante olhar para essa progressão no processo de alfabetização e é importante também fazer com que a criança compreenda os erros e as causas dos erros que ela precisa corrigir, né? Então, assim, uma das primeiras coisas que a gente faz é trabalhar com pontuação e com parágrafo. Então, ela tem que se dar conta do que a professora está corrigindo e por que ela está corrigindo isso. Então, não adianta só entregar a folhinha com o texto corrigido pela professora. É importante sentar do lado ou colocar um texto no quadro, né, um fragmento do texto do quadro, sempre pedindo autorização para a criança, se a prof pode usar aquele texto como um exemplo para análise coletiva, né, para chamar a atenção da criança para esses aspectos que vão ser corrigidos, né? É importante também perguntar para a criança se pode dizer que o texto é dela ou se não é, ou se o texto não é dela, né? Mas assim, a reescrita de textos coletiva é muito importante para a gente fazer essa análise e para a criança entender o que ela errou e por que ela errou, né? Durante a escrita coletiva também é importante chamar a atenção para os aspectos coesivos do texto e depois é fundamental que a partir do texto revisado ocorra a reescrita de textos. As crianças geralmente não gostam de reescrever os textos, né, gente? E aí eu lembro que uma vez eu usei uma estratégia muito interessante. Na época a gente ainda imprimia os textos para a professora corrigir, né? Eu estava escrevendo a minha dissertação, e aí eu imprimi a primeira versão e levei para minha orientadora corrigir a minha primeira versão. E aí eu volto para minha sala de aula com as crianças e mostro que o meu texto, mesmo eu sendo adulta, ele tinha vários erros e que eu ia precisar reescrever esse texto, né? Então a reescrita faz parte do processo. E aí a Magda traz de novo, né, as habilidades de produção de textos a serem desenvolvidas no ciclo de alfabetização. Eu não vou ler todos para vocês, gente, mas por que eu trago isso para vocês? Porque eu acho que é muito didática essa forma, principalmente para os professores que estão iniciando sua jornada na alfabetização e na produção de textos nesse ciclo, né? Para que a gente consiga se dar conta o que a criança precisa dominar no final do primeiro ano, no final do segundo ano, no terceiro e no quarto ano. Então, por exemplo, aqui, ó, a Magda vai dizer que a criança precisa dominar a seguinte habilidade no final do pré e do primeiro ano. Qual é a habilidade que ela precisa dominar? Participar oralmente de produção de textos destinados à interlocução, tendo o professor como escrita. Então, os combinados, os bilhetes e a carta. Primeiro e segundo ano, a criança precisa fazer isso, né? O que a criança precisa saber fazer também? Recontar oralmente e ditar para a professora, com a colaboração dos colegas, histórias ou notícias lidas por ela, né? Então, pela professora, né? Então, tem que ter essa habilidade. Precisa saber fazer lá no segundo e no terceiro ano, né? Escrever um relato pessoal. Então, aqui ela já vai ter que saber fazer isso, né? Também aqui, ó, no final do segundo e do terceiro ano, né? Escrever frases sobre uma cena ou sobre personagens de história conhecida ou de histórias em quadrinhos. Aqui no final da educação infantil, ó, escrever legenda para gravura ou foto. Lembra que aqui o processo de alfabetização se inicia no final da educação infantil, né? E no segundo e no terceiro, escrever narrativa,
contextualizando uma tirinha. Claro que o grau de progressão aqui vai ser diferente, né? Lembra dos textos produzidos pelas nossas crianças de 6 anos e pelas nossas crianças de 7. E aí eu trago essa lista para chamar a atenção de vocês, né, para essas habilidades que precisam ser desenvolvidas para a criança, desde os anos finais da educação infantil até o terceiro ano do ensino fundamental, para que vocês tenham noção quando vocês forem organizar o planejamento de vocês, né? Ah, e aqui um outro material também muito didático produzido pela Magda Soares é que convenções, né, gráficas e ortográficas a criança tem que dominar no final do primeiro ano, no final da educação infantil, no final do primeiro ano, no final do segundo e no final do terceiro, com relações às convenções, né? Então, por exemplo, assim, aqui no final da educação infantil e no primeiro ano, né? Reconhecer, ao acompanhar a escrita da professora, a separação das palavras por espaços, a paragrafação e o uso do ponto final. Percebam que é reconhecer, não é produzir, né? Então, aqui, o que eu tenho que fazer no primeiro, no segundo e no terceiro? Obedecer convenções de apresentação de texto na página. Então, o título, a margem e o parágrafo. Também, no final do primeiro, segundo e terceiro, marcar o final da frase com um ponto final. Depois, aqui no segundo e no terceiro, marcar o final da frase com pontos de interrogação. Então, percebam que são convenções de escritas que vão sendo gradativamente dominadas pelas crianças, né? E aqui ela faz um mapa muito didático para que nós, enquanto professores, consigamos organizar o nosso planejamento e saber cada habilidade, cada convenção eu posso exigir da criança ao final do seu ciclo, tá? Aqui era uma proposta para a gente desenvolver em sala de aula, que quando a gente tiver a aula presencial a gente vai desenvolver, né? É um texto produzido pela Ana Luísa, e aí a gente vai pensar em como organizar esse texto e como organizar propostas a partir desse texto, né, para que a gente trabalhe com os erros ortográficos e de concordância, com a organização da palavra e com a repetição da palavra galinha. Então é um ensaio, né, que a gente vai fazer na nossa aula presencial de como trabalhar tanto com a organização de um texto da criança, trabalhando a ideia de paragrafação, com os erros ortográficos e com a ideia de coesão de texto. Então era isso, pessoal. Fechamos a ideia de produção de texto. Na nossa aula presencial, a gente vai analisar algumas propostas, alguns textos produzidos pela criança, né? E tentar pensar em estratégias de como trabalhar com a correção desse texto. E na aula presencial também, a gente vai ter um segundo momento onde eu vou sugerir para vocês algumas estratégias de produção de texto para essas crianças que estão no ciclo de alfabetização. Um abração para vocês e até a nossa aula presencial.